Você sentiu que o episódio 3 deixou mais perguntas do que respostas? Bem, a comunidade também. Muitos perguntando e comentando o que são Beyonders, quais são os poderes, o que é cada coisa dessas. E tivemos mais respostas no episódio 4. Teve quem chamou de praticamente perfeito em contrapartida, elogiando o ritmo, o Slice of Life e antes da tempestade que tá chegando aí, né? Neste vídeo, vamos destrinchar um pouco desses elementos do anime, o que aconteceu em cada um dos episódios. Vou explicar sobre aquela névoa cinzenta especial daquele espaço acima da que o Klein vai, o que mudou no ritmo, o que de importante ficou só na novel. Então, já deixa o like e se prepara para mergulhar no fundo dos mistérios de Lord of the Mysteries. Então, nesse vídeo vou explicar, segundo nível de informação do anime, o que foi pulado na novel, o que não foi, o que foi bem mostrado, o que não foi bem adaptado. Então, vou explicar o que, segundo nível de informação do anime, foi pulado na novel, quem são os palhaços, por que palhaços, o que é esse caderno da família Antigos, e destacar o que o anime deixou de lado em relação à novel ali. Começa basicamente o episódio 3 do mesmo jeito que o episódio 1 e 2. Muito confuso ainda, um tanto desordenado. Porém, começa logo numa cena de interrogatório de um cara lá da Ordem Secreta, onde o Dan Smith e o Leonard estão lá interrogando esse cara para descobrir informações sobre o caderno. Até que, de repente, chega alguém avisando sobre o Klein, que o Klein achou pistas sobre o caderno. Que foi nos revelado no final do episódio 2 por meio de um sonho, literalmente. Então eles vão pra casa do Ray Bieber, que é a pista de quem poderia estar com esse caderno, e eles começam a investigar. Tem a cena lá da mulher morta na cadeira, eles procurando traços do caderno. Eles confirmam que de fato Ray Bieber viveria ali, entretanto ele não foi encontrado em canto nenhum. Pensam então que ele está com um caderno e querem achar uma forma de encontrá-lo. Naquele momento também é citado um momento tenso sobre coincidências acontecendo e uma pequena demonstração de poderes Beyonders do Klein ali com o cajado que é capaz de direcionar. Entretanto, a adivinação dele falha devido a algum tipo de interferência. Então a gente já aprende novas informações sobre os poderes de um vidente, do Seer, que ele tem esses poderes de evidência, de encontrar pessoas. Porém, isso pode ser interrompido por forças externas também. Esse momento das animações do poder do Seer, do vidente, é muito legal. Mostra ali, claro, continua com aquele exagero de efeitos e animações. Depois disso, temos demonstrações de alguns cenários, voltando lá para a sede dos Nighthawks, em frente ao portão de Shanice, o Shanice Gate. Sem muita explicação do que é aquele portão. Na novel ele já havia sido explicado naquele momento, mas eu não vou explicar ele completamente agora, pois acredito que o anime quer aproveitar outro momento para falar sobre o que é o Shanice Gate, basicamente. Mas eu acho que já ficou claro que ele serve para guardar artefatos, objetos, ou talvez até prender pessoas. Assim, logo temos a primeira citação ali do artefato selado 2049. E nesse momento é muito interessante, porque não é nada explicado do que é um artefato selado, como funciona a classificação, numeração dos artefatos, o que é um ponto que eu acho muito legal em Lord of the Mysteries, se preferir. Essa inspiração que ele também traz além de um ambiente Lovecraftiano, steampunk, pega algumas inspirações de nomenclaturas, por exemplo, da SCP. Então, temos monstros da SCP, aquelas entidades que têm numeradas, elas têm diversas fraquezas e fortes, né? Os artefatos selados funcionam de uma forma similar. Então, eles são artefatos selados que de alguma forma têm alguma relação com o mundo Beyonder e que eles são numerados por nível de perigo. Então, existe o nível 3, 2, 1 e 0. O nível 3 é considerado relativamente perigoso, não chega a ser perigoso, mas ele é relativamente perigoso. O nível 2 é perigoso, o nível 1 é muito perigoso e o nível 0 é extremamente perigoso. Inclusive, é dito em alguns momentos da novel que os artefatos de nível 0 sequer, a maioria dos membros abaixo de um determinado nível, né, sequer podem saber nomes de artefatos selados do nível 0, por exemplo. Quase não informações. Às vezes, no máximo, a aparência, para caso de um artefato perdido, por exemplo. E nesse momento da novel, ele foi pulado no anime, mas é citado sobre um certo indivíduo da Igreja da Noite Eterna que fugiu com um artefato selado de nível 0 em outro lugar, em outra sede.
E foi uma pequena cena que eles cortaram que eu acredito que deve ser falada melhor depois. Aparecem então, logo após, os novos integrantes do apoio de uma outra sede dos Nighthawks, trazendo ali o artefato 2049. Esses novos integrantes vão se preparar ali para um possível conflito na busca por Rey Biba. Aparece também a senhorita Dali novamente junto com essas pessoas. É uma pequena diferença da nova que eu achei boa. Era uma outra personagem originalmente na história, no lugar da Dali, mas eles aproveitaram para trazer mais ela. Uma personagem que não era muito relevante, assim, aproveitaram para mostrar mais sobre a personagem que a gente já conhecia, que é a senhorita Dali. É uma mudança perfeitamente positiva. Logo em seguida desse momento de encontro, temos eles se reunindo para falar e discutir já sobre o plano e o artefato 2049. E quando a gente vê que é um artefato de nível 2, portanto, perigoso. Ele foi muito bem representado, eu achei muito engraçado o palhacinho de madeira que saiu andando pela sala. Mas também foi mostrado um pouco da seriedade daquele artefato perigoso, né? Cada artefato meio que possui suas vantagens, então eles estão usando para buscar alguma coisa, mas ele tem uma grande desvantagem que, sem ninguém ali para ajudar, a pessoa poderia estar se tornando um boneco. Então tinha aquela cena deles mexendo o braço para cima e para baixo para perceber se a pessoa tá com movimentos lentos ou rápidos, como deveria ser o normal. Assim, percebendo se o boneco tá tentando ou não influenciar aquela pessoa. E acho que isso não ficou muito explicado no anime, mas é legal. Então começa de fato a busca pelo caderno da família Antígonas, já que a divinação do Klein está sendo interferida. O palhaço, como tem uma certa ligação com a família Antígonas, do qual Rey Biba é descendente, consegue encontrar esse indivíduo que eles estão procurando. E assim que eles vão utilizar o poder do palhaço de madeirinha, boneco, para achar Rey Biba. Durante esses momentos há uma representação muito bonita, muito detalhada ali da cidade de Lowell, né? Poderem trazer mais da ambientação que o mundo está inserido, porque lembra também a audiência que está assistindo ali. As explicações continuam sendo puladas sem muita consideração, como por exemplo sobre a Ordem Secreta. Ela sequer foi mostrada de fato como uma cena muito importante, né? Ela foi mostrada como uma transição de cena, e isso é um ponto negativo na minha opinião, porque na nova a gente vê o Klein aprendendo aos poucos, né, sobre cada aspecto, assim, digamos, de cada organização, como é que funciona, os tipos de poderes biondas que cada organização tem. Muitas dessas organizações são consideradas cultos malignos, já que elas não fazem parte das 7 igrejas ortodoxas desse mundo. Logo seguimos com a história da busca por Rey Biba, entrando ali em estado de loucura, mostrando esse corte na cena e perdendo o controle devido a influências do caderno Antígonas. Muitas cenas foram rushadas ali para chegar naquele momento da batalha, né? Foi até o que eu me lembro que eu tinha falado no último vídeo sobre como o diretor disse que, por razões contratuais, até o episódio 3, eles precisavam chegar em um determinado ponto do anime. E foi exatamente o ponto que foi feito. E que, teoricamente, depois do 4, o ritmo melhoraria. Será que melhorou mesmo? Há uma cena de divinação do Klein sobre o perigo de participar daquela operação, prestes a eles entrarem no depósito onde o Rey Biba estava. Mas eu sinto que ele teve o nível de tensão criado pela novel não foi pelo anime, né? Não foi tão grande quanto o da novel. Mas ainda assim, foi interessante. Pularam uma pequena cena em que o monstro solta um corpo ali de dentro do armazém pra fora, todo despedaçado. Mas ainda assim, não foi nada mal. As cenas de batalha em si, escolhas artísticas foram boas. Eu até ainda tenho alguns problemas com as escolhas artísticas. O estilo ali que a animação escolheu se guia em alguns momentos de efeitos muito exagerados. Tem até um meme da comunidade que surgiu dos poderes do Leonard de estarem comparados a de um deus praticamente, quando é só ele botar o povo para dormir. Não era uma descrição tão exagerada na novel, mas ainda assim é perdoável, não é nenhum grande defeito. Mas alguns conceitos ainda são explicados de uma forma um pouco confusa, como a diferença ali entre um Beyonder que perdeu o controle e um Beyonder que teve uma morte, se tornou um espírito maligno. No caso, o Rey Biba é um exemplo, influenciado pelo caderno da família Antígonas. A luta em si foi muito legal, e eu devo dizer que ela cobrou um momento um pouco além do que eu esperava. Ela foi até o capítulo 80, mas que de fato é ali o final da luta, basicamente. Mas o anime continua com cortes abruptos, sacrificando cenas ali de diálogos, como a conversa do velho Neil e as interações da Audrey e o seu animal de estimação.
que acaba aparecendo depois, pelo que eu vi. Mas isso deve ser melhor explorado agora fora desse nível de ter somente 3 episódios. Ainda sinto uma falta de humanização ali do protagonista, do Klein, porque a gente não está vendo tanto o lado humano. O vínculo com a irmã e a vida antiga foram muito diminuídos. Na novel, é uma explicação bem completa dos sistemas de poder, do método de atuação e de gestão, do ritmo de evolução, como é que funciona, os riscos de também evoluir o nível de sua poção. No anime isso ficou apenas implícito, pois nesse momento na novel já é explicado alguns perigos, né, de, por exemplo, se você bebe muito rápido uma poção de uma sequência para outra sem esperar uma determinada quantidade de tempo, o risco de você perder o controle ao avançar a sequência é muito maior. Entretanto, surge um novo conceito que o Klein viu no diário do Roselle, que é atuação de gestão. O Klein começa a pensar em tentar entender sobre esse conceito, e como eu vi que isso vai estar no episódio 4, deixar pra falar mais no episódio 4. Assim, o conflito continua épico e excepcionalmente bem animado, bem representado. O uso de poderes ali do Klein, inclusive da névoa cinzenta, e durante a batalha, diversos tipos de poderes e habilidades são utilizados, né? Eu vou tomar esse momento aqui para tentar explicar sobre isso. Temos então Beyonders do caminho do Sleepless, em uma tradução livre aqui, o Sem Sono. Eu não sei como que vão traduzir na legenda, na verdade. E o Sleepless é um Beyonder de sequência 9, que é o mesmo ali do caminho do Leonard. No caso, o Leonard já é um Beyonder de sequência 8 desse caminho, que é o Poeta da Meia-Noite. E o Dan Smith é do mesmo caminho, mas na sequência 7, onde ele já é um Nightmare, um pesadelo. É o nome da sequência 7 da poção. Outro dos membros que se juntam a essa expedição momentânea também tá na mesma sequência que Dan Smith. E temos, além disso, outros participantes, como sequências 9, que são Corpse Collectors e Cavadores de Túmulos na sequência 8, Grave Diggers. E na sequência 7, por exemplo, a Senhorita Dali, que é uma média espiritual. Vemos assim, então, Beyonders de um caminho do Sleepless e do caminho do Coletor de Corpos. Assim, nós vemos que temos muitas habilidades relacionadas à morte, almas, e outras relacionadas à noite, sono e escuridão. Bem é claro, como o nosso protagonista Klein, o único representante ali do caminho do Seer, né, do Vidente, que é da sequência 9, que não possui muitas habilidades de combate, basicamente nenhuma, e por isso mesmo estava se virando com uma arma. O que eu vejo como um ponto negativo, na verdade, pois na novel, nesse momento em que eles chegam, Klein já estava treinando há semanas, meses, eu acho, com o uso de armas de fogo, por exemplo, enquanto no anime foi representado só como uma sorte, assim, o fato dele conseguir acertar e utilizar praticamente. Mas é aquilo, novamente esperando que os erros sejam apaziguados a partir do episódio 4. Dito isso, também havia outra pessoa que no momento em que eles derrotaram o monstro Ray Bieber, surgiu um novo indivíduo lutando contra eles, que tudo que dá a entender pelo anime é um Beyonder da mesmo caminho que o Klein, porém uma ou duas sequências acima, que é o Palhaço de Terno. O palhaço que apareceu, o mesmo palhaço que apareceu no circo, cujo claro alinhamento dele é com a Ordem Secreta. O mesmo parece poder manipular fogo, disparar balas sem possuir um revólver de fato, se transformar em figuras de papel em caso de receber algum tipo de dano, é capaz de transferir dano, ele é muito ágil e forte. Não sabemos a sua sequência, o nome de sua sequência exatamente ainda nesse momento, mas sabemos que ele revela para Klein o nome da sequência 8 do caminho deles, que é o palhaço, Clown. O que faz Klein teorizar se, na novel, pelo menos há essa reflexão, se esse caminho tem algo a ver com um circo. E o claro objetivo do Palhaço de Terno era conseguir o caderno da família Antígonos para a Ordem Secreta. Nessa batalha intensa, onde todos os companheiros de Klein já estão feridos da batalha após derrotar o monstro, com a aparição do Palhaço de Terno, tudo se intensifica e o perigo aumenta. Eles conseguem lidar com a situação até um ponto em que, talvez pela presença do caderno, o artefato selado 2049 fica mais forte e afeta todos ali naquele campo, correndo o risco de matar todos, os transformando em monstros, em marionetes. Porém, Klein consegue se livrar daquele ali por meio de tentar acessar o reino da névoa misteriosa, da névoa cinzenta, dando os 4 passos em rotação, chamando ali o nome dos honrados celestial.
que é o ritual que ele faz para poder acessar o mundo da névoa cinzenta. Que assim, Klein aproveita o momento que ele acessou a névoa cinzenta, onde ele pôde se libertar do controle do palhaço para tentar surpreender e enganar o palhaço de terno que estava lutando contra eles naquele momento. Assim, Klein, na primeira oportunidade, ele consegue jogar o palhaço de terno mais próximo ali do palhaço bonequinho, que na primeira oportunidade imobiliza o palhaço de terno e Klein consegue o derrotar utilizando seu revólver. E o palhaço de terno não estava conseguindo usar suas habilidades, por exemplo, de transferência de dano, pois ele estava sendo paralisado pelo bonequinho do palhaço. Após o fim da batalha, e todos irem se recuperando ali, a cena muda mostrando ali as consequências positivas e negativas, o Shannon's Gate, eles coletando ali o corpo dos inimigos para estudar, entender ali o que estava acontecendo, se eles tinham alguma pista sobre a situação, e também mostra Klein se despedindo dos Nighthawks que vieram ajudar junto com The Smith e Leonard. Nesse momento é falado sobre... Eles basicamente elogiam Klein por ser um novo Beyonder de sequência nova, ainda não tinha muita experiência, mesmo assim conseguiu ter uma atuação muito importante naquele momento da luta e certamente decisória para o sucesso da missão. O que faz que um estranho objeto ilusório azul seja representado, começando a se partir, que é mostrado como uma sensação que Klein teve naquele momento. Ele então logo associa isso com o sistema de atuação e de gestão que ele aprendeu do Diário do Imperador Rosel, uma forma de acelerar a própria compreensão da poção que ele tomou e diminuir as chances de perder o controle desse jeito. Passamos então para um dos últimos momentos, que é a introdução do Azik Eggers, uma presença enigmática que foi expandida no anime. Então estão soltando já chaves de algumas presenças aí, novos personagens como esse Azik, que é um professor de Klein. E no final, após Klein se despedir e perguntar algumas coisas sobre o Monte Hornassus, que é o sussurro que ele escuta para Azik Eggers, que diz que vai investigar, ele se despede e mostra uma cena sozinha de Azik Eggers invocando um esqueleto gigante do lado dele. Então ainda não entendemos muito sobre esse personagem nesse momento do anime, mas vemos que ele definitivamente não é um personagem normal. Então é isso, o episódio 3 continuou muito acelerado, mas já era esperado. Ele ganhou de outras formas com cenas de combate de fato e tentar mostrar mais sobre as habilidades Beyonder. Agora, no episódio 4 eu senti uma verdadeira melhora. Começamos com um assunto ali sem muito entendimento, falando sobre a Ordem Aurora, e logo em seguida o velho Neil indo ensinar magia ritualística para o Klein. Eles então explicam conceitos como paredes de espiritualidade, os perigos de mexer com o desconhecido, com rituais sem o devido cuidado, o que é necessário também usar velas, materiais, facas. E não é explicado tudo em detalhes, mas é mostrado ativamente. Temos também uma conclusão um tanto engraçada desse ritual, que o velho Neil demonstra que ele usa o ritual para tentar achar uma forma de pagar o débito de 30 pounds, que é o sistema que eles usam. Eu não sei se eu posso traduzir para libras, então por hora eu vou usar a tradução oficial, que é pounds, do sistema monetário do reino de Loen. Ele então ora para a deusa Evernight, lembrando que ele fala e falam sobre como rituais seguros só podem ser feitos por pessoas assim da igreja e para as entidades ortodoxas. O mesmo fala também sobre uma das frases dos Mystery Prayers, que se eu fosse fazer uma tradução livre desse tipo de Beyonder, que é uma outra sequência, que é a sequência do velho Neil, Mystery Prayer, eu diria pesquisador de mistérios ou investigador de mistérios, que é: faça o que quiser, mas não cause sofrimento, também em tradução livre. Nesse momento, Klein pensa novamente ali sobre o conceito de atuação, sobre o que é, para que serve, e finalmente temos a aparição do clube de divinação logo em seguida, no qual ele vai com uma tentativa de facilitar ali o seu processo de atuação como um vidente. Então ele vai tentar entrar no clube de divinação. E eu gostei que, apesar de terem pulado ali muitas cenas, né, muitas cenas de interação entre personagens e outros detalhes de aprendizados do Klein, coisas que aconteceram inclusive antes da luta de palhaços. Nesse momento, o Klein no clube de divinação se encontra com algumas pessoas na entrada, e o anime também explica como magias de divinação utilizando espelhos são perigosas, mas não se o alvo da oração é uma entidade ortodoxa e das 7 igrejas. Klein então se encontra com outros membros do clube, como o membro misterioso que é destacado, Hanaz Vincent. Vemos novamente explicações sobre rituais e processos ali em detalhes, sobre as organizações misteriosas sendo um pouco cortadas ali de explicações no próprio anime e colocadas também em cenas de transição de cena, como sobre a Ordem Aurora. O que eu vejo como um ponto ruim, visto que na nova a gente vai aprendendo isso junto com o protagonista.
Mas beleza, ele então define ali os processos para a atuação de um vidente. Ele começa a pensar como ele deve atuar para que ele possa digerir a poção perfeitamente. Ele vê coisas como ser aplaudido pelo seu trabalho, fazer um bom trabalho de divinação, e já vai procurando ali em formas de pensar em como encontrar o avanço da sua sequência, que é a do palhaço, pois é dito que a Igreja da Evernight não tem as sequências posteriores, é apenas a sequência inicial de vidente. Então ele precisa descobrir a fórmula da poção para a sequência 8 e também os seus ingredientes, que é outro aspecto muito interessante de Lord of the Mysteries, é essa busca e procura pela forma de avançar também. Então todo o próprio sistema de poder é baseado também em um aprendizado que a gente não sabe tão de cara, é tão fácil assim. Junto com todo esse momento no qual ele vai se desenvolvendo, aprendendo sobre rituais e magia, sobre como esse mundo funciona, sobre como as entidades ortodoxas funcionam, junto com o velho Neil, já que é uma das atividades que uma classe de suporte como o vidente faria, que é aprender sobre magias desse tipo, ele logo percebe como associar isso com o espaço da Névoa Cinzenta, aquele espaço no qual ele criou aquele encontro de Beyonders, que ficou chamado como Clube de Tarot. Ele então recita seu nome honorável enquanto acima daquele espaço, né? O tolo que não pertence a essa era, o Lorde Misterioso acima da Névoa Cinzenta, o Rei de Amarelo e Preto que impunha boa sorte. E, se você não entende porque ele escolheu o Rei de Amarelo e Preto, essa parte especificamente, na verdade vem de um aspecto chinês, né? Amarelo e Preto é associado aos céus e terra. Então a gente tá fazendo uma analogia ao ritual que ele fala para entrar naquele espaço da Névoa Cinzenta, que é ritual que é falar sobre o honrado celestial dos céus e da terra. Então ele faz nome semelhante para ele mesmo, o Rei de Amarelo e Preto que impunha boa sorte, que é basicamente equivalente ao honrado celestial dos céus e terra para bênçãos. Temos então já algumas cenas voltando ali contato familiar do Klein. Ele vê a Melissa com um pequeno apetrecho, uma tartaruguinha mecânica que ela criou, nos lembrando que estamos em um mundo steampunk de fato, e como algumas invenções são muito interessantes, e mostrando também o relacionamento familiar de Klein. E, novamente, o anime corta para o momento em que chega segunda-feira novamente, e vemos o tolo ali se encontrando novamente com aquelas duas pessoas naquele espaço da Névoa Cinzenta. Fica claro que Klein percebe que Auger, o enforcado, é um Beyonder provavelmente do caminho Sailor, já que foi algo que ele também já disse que tinha a poção para, associado talvez ali à Igreja do Lorde das Tempestades, e a nobre garota Audrey Hall, Justice, ou codinome Justiça em português, também se tornou uma Beyonder, uma espectadora, que é a sequência 9, espectadora. O que fica claro que ela diz e agradece o Auger Wilson por ter a ajudado a saber a fórmula e quais ingredientes utilizar para se tornar uma Beyonder. Ela então tem muitas dúvidas sobre o que fazer como Beyonder, como ela deveria se comportar para não se comprometer também. E Klein acaba parando e explicar Klein como um tolo, explica para ele de uma forma muito singela e não direta, sobre o método da atuação e de gestão, como uma forma de avançar, diminuindo o perigo de perder o controle. Vemos então a melhor boa garota aparecer, a cachorrinha a Suzy, a cachorrinha da Audrey, que a Audrey acaba falando que acabou bebendo a primeira poção que ela fez, e ela teve que preparar uma segunda para se tornar uma espectadora, o que indica que a cachorrinha provavelmente vai se tornar uma Beyonder também. Já se tornou. Vemos também o tolo propor ali um método para Audrey de seleção de funcionários públicos, segundo uma pergunta da própria, e apesar da conversa fluir em um ritmo acelerado, ainda conseguimos entender melhor agora o que está sendo discutido, o que é que está acontecendo no anime, no ritmo, e Klein também começa a entender os benefícios desse encontro. Então ele tenta utilizar aquele momento para, em troca de informações para os demais e de ajuda, ele gostaria de receber páginas do diário de Roselle, assim obtendo mais informações que ele poderia inclusive utilizar. O que deixa os dois em choque pelo fato dele entender o diário do Roselle, aquela entidade que eles não entendem que é o tolo, já que ninguém entende qual a linguagem escrita pelo diário do Imperador Roselle. E logo após isso tem uma cena que eu acho muito legal, que é Klein falando sobre o nome honorável dele ali para os remanescentes, o que também os espanta novamente, pois é um honorável de 3 partes. O que faz ele indicar que ele tá no mesmo nível de outras entidades ortodoxas, outros deuses. Mas logo em seguida, Klein encerra o encontro. Eu gostei muito desse momento de fato. Ela tá um pouco menos rushado, tá mais compreensível pros espectadores, ficou mais claro, isso é na minha visão de quem já leu a novel, pelo menos.
Então pode comentar aqui, por favor, para eu entender se você acha que o anime tá muito confuso ou não, ou qualquer outra coisa que não ficou claro com este vídeo aqui. Mas enfim, logo em seguida, mais momentos do tipo que eu gosto muito são os pontos de contato ali da relação dos irmãos Moretti, que finalmente mostra eles saindo juntos. Temos ali eles saindo para comprar novas roupas para Melissa, indo visitar outros locais, igreja e finalmente a casa da amiga de Melissa, Selena, para a festa de sua festa de aniversário. E esse momento é particularmente muito legal porque mostra toda a ambientação novamente, mostra como uma ambientação vitoriana, um ponto de ascensão ali de classe média, no qual eles têm uns comportamentos semelhantes ao dos nobres, mas ainda sendo uma classe social de fato diferente. E toda aquela estética vitoriana, londrina, continua muito forte ali naquele momento da história, principalmente aqui. Indicando muito ali um momento de início de revolução industrial, por exemplo, ou talvez até um pouco mais desenvolvido, como nós vemos há vários mecanismos e sistemas mecânicos muito avançados. Mas não demora muito para lembrar que ainda é uma ambientação Lovecraftiana, uma ambientação mais dark, e vemos a amiga de Melissa ali querendo mexer com umas paradas complicadas, como fazendo um ritual de espelho pro verdadeiro criador, que a entidade ali dá a Ordem Aurora. A partir daqui tem uma certa mudança em relação ao anime, pois mostra o Hanaz Vincent atuando diretamente ali contra o Klein por meio do espelho, influenciando a possuída Selena, que foi possuída ali por um espírito maligno pelo espelho, diretamente ele tentando alvejar o Klein por meio disso. Enquanto na novel, não. O Hanaz Vincent nunca enfrentou diretamente o Klein, nem sabia quem ele era praticamente. Mas o conflito aconteceu mesmo assim. Mas não chega a ser nada muito pertinente. Mas Klein vê na situação ali da garota de Selena sendo possuída pelo espírito maligno e ameaçando a sua irmã e outras pessoas na casa, decide tomar providências para realizar alguma coisa sobre isso. Então vemos a menina ser completamente possuída e virar um certo tipo de monstro. Eu achei bom, a cena foi bem interessante, legal. Nada de fato muito mal executado nessa cena. Só não explica muito bem como o Klein conseguiu ali o amuleto de sono, mas mostra que algum período de tempo já deve ter passado, pois ele aprendeu a fazer amuletos, encantamentos e outros rituais, que é o que ele vai tentar usar para parar ali o espírito que está possuindo Selena. Klein então logo prepara um ritual para a deusa da noite eterna para tentar purificar o espírito de Selena ali, para que ela disperse. Contudo, o contraponto ali do Hanaz Vincent acaba influenciando Selena para ficar ainda mais forte, colocando Klein em uma situação difícil. Mas devido a sentir Audrey falando através da névoa cinzenta, ele desperta naquele momento que ele estava prestes a desmaiar e consegue novamente não sucumbir naquele momento e finalizar o ritual, limpando o espírito de Selena e derrotando essa ameaça. Corta então para Hanaz Vincent tendo falhado em sua missão e sendo morto por um agente da Ordem Aurora. Logo ali depois daquele momento tem um corte de Klein e os demais Nighthawks indo investigar a casa de Hanaz Vincent, já o encontrando morto, mas acaba que Dan Smith encontra um símbolo ali do verdadeiro criador, algo que tem relação com ele, a energia do verdadeiro criador, e acaba tendo uma visão dessa entidade, a sua forma gigante de cabeça para baixo em uma cruz com uma grande olho só vermelho, macabro e cruel. É uma cena muito legal mostrando o True Creator naquele momento, e o episódio se encerra aí, exceto pela cena final pós-créditos de Audrey acordando em sua casa, na grande cidade do reino de Loen, que é a maior cidade, que é Beckland. É praticamente Londres. Assim, vemos toda a situação de sua vida, onde ela ostenta de riquezas, tem diversas empregadas, em um palácio extremamente luxuoso. Afinal, Audrey é filha do Lord Ouvidor Hall, então ela é uma nobre de altíssimo nível. Logo em seguida, a Audrey brinca um pouco ali com a sua cachorrinha, que nos mostra uma cena final delas brincando, até que a Suzy do nada consegue falar quando elas estão sozinhas. Não é uma cena levada muito a sério, mas é um momento muito legal que mostra um pouco da Audrey e da Suzy. Então, é basicamente isso. O anime de Lord of the Mysteries, até então, tem falhado em nos explicar o que faz ali para cada tipo de Beyonder, cada poder, o que aqui como é feito, como funciona, o que são as organizações como a Ordem Secreta, a Ordem Aurora, as igrejas ortodoxas. Então, acho que falta detalhes nessa explicação. Mas beleza, apesar de faltar em algumas explicações que não passam de uma cena de fato, além de uma cena de transição, o fluxo do anime de fato deu uma grande melhorada no episódio 4. Eu só sinto medo quanto ao anime de Lotime como um todo, é que parece que eles estão tentando forçar as cenas de batalhas para cada episódio ter pelo menos uma, sendo que Lord of the Mysteries não é um livro, série que tem necessariamente muita luta. Alguns capítulos são puro diálogo, monólogo, mas eu acredito que essa seja a única grande crítica
E o ritmo, de fato, tem melhorado bastante. Acho que dos episódios do 4 pra frente, de fato, vão continuar muito bons, visto que o conteúdo que ele vai chegar lá e a quantidade de episódios que tem, daria pra puxar bem tranquilamente daqui pra frente. Afinal, a história original e completa da novel tá lá, ela ainda existe. Que é uma releitura, uma versão em anime, dá pra ver a história com outros olhos. É por isso que eu também tô gostando muito do anime, em ver a história de uma outra forma levemente também, e também de ver cenas que foram lidas antes. Então é isso. Se você acha que faz sentido toda essa explicação, comenta aí, por favor. Ajuda muito a entender quais são as dúvidas. Agora, se você continua sem entender nada ou com dúvidas, eu posso ainda tentar ajudar, só tá comentando aí. Mas tem uma coisa que eu realmente não recomendo, é buscar descobrir algumas coisas ali que não ficaram claras por meio da Wiki, ou alguma outra fonte de informação sobre Lord of the Mysteries, porque a chance de você pegar um spoiler é bem grande assim, tem spoilers grandes sem pena. Então é isso, esse canal tá só começando, mas eu pretendo falar muitas de coisas que eu gosto, que eu acho muito divertidas, sem nenhuma grande pretensão inicialmente. Mas devo trazer também coisas sobre outros animes, sobre jogos, sobre reviews de equipamentos técnicos, como esse teclado que eu amo, como o Aula F75. Eu devo falar um pouco em breve. Mas é isso, se você gostou, por favor, se inscreve, deixa o like, curte e comenta suas dúvidas, por favor. E se você não gostou, por que viu até aqui, né? Mas mesmo assim, agradeço demais todo o apoio aí de quem assistiu. E se quiser ajudar mais, tá convidado ou convidada a se inscrever ali no canal da Twitch. Onde eu devo fazer alguns reacts de anime, jogar um Magiczinho Arena, enfim. É isso, muito obrigado e tchau, tchau. Até a próxima.